Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo projeto, onde eu terei o prazer de apresentar para vocês um curso, começando do zero, sobre circuito elétrico. E inicialmente falaremos de corrente contínua. Corrente alternada abordaremos posteriormente. Então nessa aula 1 eu vou apresentar para vocês a definição e alguns componentes inerentes ao circuito elétrico, especificamente aquele composto por uma corrente contínua. Então, me acompanhe. Vamos olhar para essa figura. O que você vê? Um circuito de Fórmula 1, não é verdade? Aqui nós temos esse pontinho verde, né, como se fosse um carro. Ele está em um sentido anti-horário. Ele vai percorrer todo o trajeto aqui em escuro, que seria a pista, o asfalto. Então, o asfalto em si seria o meio pelo qual o carro de Fórmula 1 percorreria esse circuito. Outra característica, ele é fechado, ou seja, ele inicia e depois termina no mesmo ponto. Então, circuito fechado. E nós vemos aqui as curvas, enfim. Esses pontinhos pretos são as curvas que poderia ser um circuito elétrico, por exemplo, junções de um capacitor, um resistor, enfim. E o carro de Fórmula 1, nesse caso, ele se comportaria como se fosse um elétron, né, digamos assim. Obviamente, se você tiver vários e vários carros, equivalentemente seria vários e vários elétrons que comporiam a corrente elétrica. Então aqui nós temos um circuito de Interlagos, um circuito de Fórmula 1, um circuito fechado. Então nós já temos uma ideia intuitiva do que seria um circuito. Agora vamos olhar para essa figura e você vai ver de cara um circuito elétrico. E vamos olhar com calma aqui. Nós temos uma bateria, aqui nós temos um interruptor, ou seja, fecha, abre o circuito. Na foto ele está fechado, então aberto os elétrons não passam, fechado os elétrons passam. Fecha ou abre o circuito. Estando fechado, esses elétrons vão acender uma lâmpada, ou seja, vão converter energia elétrica em energia térmica, né? Pelo efeito Joule aí. Então eles vão perder energia, obviamente, e alguém ganha. Então o tungstênio, através do efeito térmico, vai gerar a luz. Então nós temos aqui um circuito fechado elétrico. E obviamente a corrente elétrica ela se perde elétrons aqui, e essa bateria vai realimentar o nosso circuito, ou seja, vai novamente dar energia a esses elétrons para que eles continuem exercendo esse trajeto fechado do nosso circuito. Então aqui nós temos um exemplo de um circuito elétrico. Vamos diferenciar corrente contínua de corrente alternada. Pelo gráfico nós vemos claramente que a corrente contínua, como o próprio nome diz, ela é contínua no tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, ela se mantém em uma mesma polaridade. Ao contrário, a corrente alternada, ela, à medida que o tempo passa, ela vai alternando sua polaridade. Ora é positiva, ora é negativa. Então, por esse comportamento, damos o nome de corrente alternada, tá bom? Então, corrente contínua, mesma polaridade ao longo do tempo. Alternada, alterna a polaridade ao longo do tempo. Então, diferença básica aí. Nós vamos trabalhar, inicialmente, apenas com corrente contínua, tá bom? Numa próxima aula, em algum momento, eu vou falar um pouco mais detalhadamente quando ou quais são as vantagens ou não de se usar corrente alternada ou corrente contínua. Bom, vamos imaginar aqui um reservatório de água, uma caixa d'água. E nós temos canos, e temos um registro e temos uma bomba. E temos um redutor aqui. Bom, a água sai da caixa d'água, passa pelos canos, né? Os canos aqui é como se fossem os fios elétricos ou é como se fosse a pista lá do nosso circuito de Fórmula 1.
passa pelo cano, chega num registro, o registro é que liga e desliga, abre e fecha o circuito. E vai para uma bomba, e essa bomba d'água vai dar força, né, entre aspas, à água para que ela suba, então ela vai subir com pressão, e para não chegar de uma vez só na caixa d'água, no reservatório d'água, com uma violência, ela passa por uma coisa chamada redutor. Então reduz a pressão da água para que ela consiga preencher esse reservatório de forma harmoniosa, digamos assim. Então, uma analogia que nós acabamos de fazer de um circuito fechado hidráulico, nós temos uma equivalência no circuito elétrico. A caixa d'água funciona como um capacitor, portanto, armazena, a caixa d'água armazena água, um capacitor armazena carga elétrica. A água são os nossos elétrons, o cano seria os nossos fios. Então o capacitor vai armazenar carga elétrica. O cano é o equivalente ao fio e o nosso registro é o equivalente ao interruptor, liga, desliga. A nossa bomba hidráulica é equivalente a um gerador elétrico e o nosso redutor é o equivalente a um resistor. Portanto, o redutor é equivalente ao resistor. Exatamente, o resistor ele vai reduzir um pouco a corrente, permitindo com que o capacitor seja carregado sem problemas, basicamente. E nós temos uma direção, né? E nós temos aqui um sentido, flui no sentido horário, porque é o sentido convencional, nós vamos ver posteriormente, que a corrente sai do potencial positivo e chega no potencial negativo. Mas é uma questão de convenção. Caso você simplesmente siga em sentido contrário, vai ser apenas uma questão de troca de sinal. Bom, então o reservatório armazena água. Caso não haja uma realimentação, não haverá água percorrendo o circuito, obviamente. Então quem realimenta a caixa d'água? Exatamente, a bomba. O registro fecha ou abre o circuito, liga ou desliga a bomba. A bomba realiza trabalho sobre a água para subi-la até o reservatório. Mantém a diferença de energia potencial no circuito. Lembre-se, a caixa d'água ela sempre está num patamar mais alto em relação à bomba. Então a bomba sempre vai fazer com que a água esteja numa diferença de potencial no circuito. Ou seja, quando a água sai desse cano, ela cai, ela está perdendo energia potencial. Logo, ela tem que ganhar energia potencial. E quem faz isso? Uma bomba hidráulica. O mesmo vai acontecer com o circuito elétrico. Já o redutor, ele reduz a pressão da água. Parte da energia da água é transferida para o redutor. Atrito, calor, som, obviamente, você já fez uma analogia, o resistor também vai acontecer isso. Uma parte da energia elétrica, da corrente elétrica, vai ser transferida para o redutor, principalmente na forma de calor, que é o famoso efeito Joule. Bom, então aqui nós temos um circuito, né? O capacitor no lugar lá da caixa d'água, nosso interruptor no lugar do registro, o gerador no lugar da bomba e o resistor no lugar do redutor. Então, o capacitor ele armazena carga, caso não haja uma realimentação, não haverá corrente elétrica percorrendo o circuito. O interruptor fecha ou abre o circuito, liga ou desliga. O gerador realiza trabalho sobre os elétrons da corrente elétrica para carregar o capacitor, mantém a diferença de energia potencial no circuito. Mesma questão da água. E o resistor reduz a corrente elétrica. Parte da energia da corrente é transferida para o resistor, o famoso efeito Joule. E aqui, um sentido arbitrário do maior para o menor potencial, ou sentido horário. Nós chamamos de sentido convencional. Portanto, podemos responder a uma pergunta: o que é um circuito elétrico? Então, seria uma série de elementos elétricos. Que elementos elétricos seriam esses? Capacitor, resistor, interruptor, gerador, por aí vai. Que podem ser percorridos por uma corrente elétrica. Então, está aqui. E nós chamamos esse circuito mais simples, circuito RC. O que quer dizer RC? Circuito RC, R de resistor e C de capacitor. É um circuito onde basicamente esses elementos se destacam. Bom, então podemos finalizar a nossa primeira aulinha com um resuminho aqui. Então, o que seria um condutor elétrico? Seu objetivo é
conecta as várias partes de um circuito, permitindo um fluxo de carga entre os elementos. Basicamente, nós vamos ter os fios elétricos, ou você pegando na placa eletrônica, você vai ter essas trilhas, né? Essas trilhas que vão conduzir a eletricidade até os seus até os elementos, capacitor, resistor, por aí vai. Os geradores, manter a diferença de potencial no circuito. Para isso, realizam trabalhos sobre as cargas elétricas. Nós vamos falar posteriormente sobre as famosas FEM, as forças eletromotrizes. Resistência, reduzir a corrente elétrica, sofre um efeito Joule, principalmente, né, o aquecimento, uma resistência aquece. Basta você olhar uma lâmpada, né, elas ficam quentes devido a esse efeito Joule. O capacitor armazena a carga elétrica, né, a famosa caixa d'água. O interruptor abre ou fecha o circuito, né, o liga e desliga. E com isso eu posso apresentar para vocês um resuminho desse primeiro encontro nosso. Então, o que é uma corrente contínua? É aquela que mantém a mesma polaridade ao longo do tempo. Gravem isso. Um circuito elétrico é uma série de elementos elétricos que podem ser percorridos por uma corrente elétrica. E os componentes do circuito são os condutores elétricos, são os capacitores, resistência e interruptor, por exemplo. São vários e vários tipos de componentes do circuito, né? Esses são os básicos. E o sentido convencional da corrente elétrica é do maior potencial para o menor potencial, do ponto positivo para o negativo. É mais ou menos como o circuito hidráulico. A água cai do maior potencial, reduz potencial, perde, e a bomba faz com que essa água ganhe novamente aquele potencial, então mantendo o potencial do circuito. E um circuito RC é aquele que apresenta um resistor e um capacitor. Então, espero que tenham gostado desse nosso primeiro encontro, né? Uma aula de introdutória. Vamos aprofundar levemente nos próximos vídeos. E é isso. Espero que tenham gostado. E se gostou, dá um like aí para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Se inscreva no canal. Acione o sininho para você ser notificado de uma nova publicação. Deixe o seu comentário, o que eu posso melhorar, o que você não entendeu. Deixe suas críticas e nos vemos em breve. Até mais.